Olá, seja bem-vindo, estudante. Vamos resolver aqui agora mais uma questão da prova da Polícia Rodoviária Federal, tá? Esta é a prova de aplicação do ano de 2019. Vamos corrigir aqui uma questão de física. Na verdade, um problema em que são feitas 3 afirmações. Então, vamos iniciar. Acompanhe a leitura comigo. Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,6. A partir dessa situação, julgue os itens que se seguem, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. 38. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. 39. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então ele faria a curva em segurança, sem derrapar. 40. Considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permaneça isolado, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo, nem existam forças externas agindo sobre ele. Nesse caso, segundo a lei de conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos antes e após a colisão permanece constante. Então, pause o vídeo e tente resolver a questão e logo a resolução comentada. Então, gente, esse tipo de exercício nos traz muitos conceitos da física, como conceitos sobre o movimento circular uniforme, né? A sua dinâmica, então, ou seja, o estudo das forças, a aceleração, e nós vamos trabalhar e estudar todos esses conceitos durante toda a resolução, tá? Inicialmente, primeiro de tudo, como se você estivesse fazendo uma prova, meu amigo, tá? Você vai tirar os dados do exercício, tá? Por quê? Porque é fundamental. Aqui no exercício ele está tudo embaraçado, em forma de texto e tal, difícil de enxergar. Então vamos resumir aqui. Ele diz aí que a massa do veículo é de 1.000 kg. Então o primeiro dado aqui é a massa do veículo, tá? De 1.000 kg. O segundo dado fornecido é que a curvatura, né, o raio desta curva é de 50 metros. Então, o segundo dado aí é que o raio da curva é de 50 metros. Todas essas informações são importantes. E a última, mas não menos importante, senão uma das mais importantes, que é a velocidade, que ele dá aí como 54 km por hora. Além disso, ele dá uma informação que nós vamos utilizar durante um cálculo, que é o coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista. Eu vou chamar de μ estático, né? μ estático, tá? É de 0,6. Então vamos agora começar a analisar item por item e assim julgar se é certo ou errado, como a prova nos pede, tá? Então, o item 38. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. E aqui, ó, vai uma dica, tá? Para quem presta vestibular, geralmente, tá? Muito, salvo raras exceções, a banca da FUVEST, da Unicamp, a Unesp, a UEL, entre nós, tantos vestibulares, eles usam a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, para ferrar você, ele está colocando como 9,8. 9,8. Isso aqui é um pé no saco, porque os números não ficam bonitos. Mas isso não é problema para nós. Vamos lá. Ele está dizendo que o cara está com uma aceleração centrípeta superior à da gravidade. Meu, se você não entende nada de física, você já vai até falar, não é possível. Mas nós vamos calcular aqui, vamos lá. Então nós estamos no item 38. Vamos analisar aí a afirmativa. Superior da gravidade? Meu, como calcula a aceleração centrípeta? Meu amigo, a aceleração centrípeta, ela é calculada pela velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso é a aceleração centrípeta.
Não vai, pelo amor de Deus, colocar o número 2 aqui embaixo. Não sei qual é a mania que os caras têm. Acho que é por causa da forma da energia cinética. Não tem nada a ver nesse caso aqui, né, desse item, né? Mas a energia cinética é mv² sobre 2. E força centrípeta é mv² sobre R. Aí o cara vem e coloca o 2, faz uma confusão. Não, é v² sobre R. Então, você precisa colocar a velocidade. E o seu concorrente colocou 54. Ha! Errou! Tá errado. Se transformar para 3,6. Isso aqui se divide por 3,6. 54 por 3,6 é 540 por 36. Isso aqui dá 15 metros por segundo. Essa é a velocidade, meu amigo. Você tem que trabalhar no sistema internacional. Então, você vai colocar 15 ao quadrado aqui, não 54 ao quadrado. Você vai colocar 15 ao quadrado, que é 225. Tá? Um numerinho legal para você decorar ele, tá? Raio. Quanto que é o raio? 50. Fazendo esta razão aqui, essa divisão, você vai chegar em 4,5 o quê? Metros por segundo? Não, metros por segundo ao quadrado. É aceleração, meu querido. Não esqueça isso. Não sei aonde 4,5 é maior que a aceleração da Terra. A aceleração gravitacional da Terra. Não é. Então, se ele está falando aí que é maior, ele está completamente errado. Então, portanto, o item 38 é falso ou errado, né? Eles colocam errado aí na prova. Bora para mais um item, meu querido. Eu apaguei aqui porque esse item, esse vai usar cálculo, meu amigo, ó. Você que tem dificuldade em álgebra aí, vai poder, nossa, sentir a conta na veia, irmão. Bora! Ó, estamos analisando aqui o item 39, que tem conta. Vamos! Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então ele faria a curva em segurança, sem derrapar? Será? Para você fazer isso, você precisa saber como que funciona esse tipo de movimento. Então, para isso, eu vou fazer um esquema aqui rapidão para a gente entender isso. Então, aqui eu fiz a representação de uma estrada, rodovia, né, em curva, não sei se está percebendo isso, e um carrinho aí qualquer que parece uma tartaruga, né, com roda, sei lá. Enfim, por que isso faz curva? Isso faz curva porque tem uma força. Oh, mas, pô, que força que tem aqui? Meu amigo, você tem uma força que puxa para o centro, que é a força centrípeta, né? Concorda comigo? Só que eu não vou chamar de força centrípeta, eu vou chamar de resultante centrípeta, tá? Então a resultante centrípeta é essa daqui, em vermelho. Tá, beleza. Mas, e aí? Quem é essa resultante centrípeta, meu amigo? Essa resultante centrípeta é o que está agindo entre o pneu e o chão. Que o atrito age entre o pneu e o chão é fato. E isso é responsável por promover a curva. Então a resultante centrípeta é a mesma força ali, né? É a mesma, aqui, para ser a mesma força, tem que ter a mesma intensidade, né? Aí, então, seria a força de atrito, tá? O FAT. Renan, agora eu estou entendendo o que você quer dizer. Matematicamente, então, a resultante centrípeta é a força de atrito? Perfeito, meu amigo. Em módulo e vetorialmente, tá? Então é igual. Como calcula a resultante centrípeta? Como que é a segunda lei de Newton? Força, né? Massa vezes aceleração. Aqui você vai usar a mesma coisa, o cara fica mudando a física, né? Não, é movimento circular uniforme, as leis são diferentes. Não, é a mesma coisa. Só que como calcula a resultante centrípeta? É como qualquer outra força, é massa vezes aceleração. Só que como é curva, é aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, que eu falei para você, é v² sobre r, e não sobre 2. Então isso aqui é igual a força de atrito. Força de atrito, como calcula força de atrito, meu amigo? Se calcula com o coeficiente que ele deu aqui, né? O μ, aqui nesse caso é estático, porque não está derrapando, né? Teoricamente, a gente vai analisar isso, vezes a normal. A normal é essa força aqui que age perpendicularmente à superfície, e nesse caso aqui, ela é o contrário, o parzinho aí, né, do peso, né? Se ela é vetorialmente oposta
porém escalarmente é igual ao peso, você vai colocar aqui que a normal é igual ao peso, logo m vezes g. Ah, meninão, o que você está encontrando aqui? Que não depende da massa. Pode ser um caminhão, pode ser um tremilhão, pode ser uma moto, uma bicicleta, um pássaro. Não importa, não depende da massa, tá? E você está calculando o que aqui? A velocidade máxima que esse cara entra na curva. E por que você está falando da velocidade máxima, Rainan? Porque, pensa comigo, você vai calcular a velocidade máxima com base no raio em que ele deu, com base no mi que ele deu, na gravidade que ele deu. Se ele mudar o valor da aceleração centrípeta, que ele está falando aí no enunciado que é 4, alguma coisa, provavelmente essa velocidade aqui vai mudar. E se ela vai mudar, pode ser para maior ou para menor. Se nós vamos calcular uma velocidade que, por exemplo, fosse 10 metros por segundo. Se ele entrar a 15, um abraço, é dessa para melhor, morreu, não tem como, né? Então é isso que a gente vai ver, a velocidade máxima, aí você vai calcular a velocidade com base na aceleração que ele deu, tá? Na aceleração que ele deu, e nós vamos comparar, se for maior, tchau, morreu. Se for menor, beleza, tá ok, tá na segurança, né? Beleza, então vamos lá. Passando o R multiplicando, e tirando a raiz, tá? Vamos fazer bonitinho, vai. V quadrado é igual a R, né? O R passa lá multiplicando, vezes o mi estático, vezes o valor da aceleração da gravidade, tá? Tira a raiz dos dois lados aqui, né? Você vai tirar aqui, tá? Aqui sai módulo, o módulo da velocidade aqui, tá? É igual a raiz de R mi vezes g. Então eu vou apagar essa redução e vou colocar a fórmula na lousa para a gente calcular. Beleza, então tá aqui a fórmula da velocidade máxima e vamos só jogar valor aqui para a gente encontrar esse valor maravilhoso aí, tá? Raiz, quanto que é o raio? 50 metros. Quanto que vale? Nossa, que 50 feio. Aí, 50 metros. O mi estático, 0,6 vezes a gravidade, 10 metros por segundo quadrado? Não, 9,8, filho. 9,8. Então essa velocidade máxima aqui, que ele vai poder entrar na curva, vai ser... Isso aqui corta 0, 5 vezes 6, 30, vezes 9,8. Então a velocidade máxima aqui desenvolvida vai ser, esse 10 dando uma casinha aqui, vai ficar 98 vezes 3, 98 vezes 3, 3 vezes 8, 24, sobe 2, 3, 6, 27, 28, 29. Então, raiz de 294. Porra, como que eu vou saber a raiz de 294? Aí que tá, você vai fatorar, você vai pegar esse valor aqui, o 294, tá? 294, desce um risco e começa a fatorar isso aí, tá? Por 2, 147. Não dá por 2, mas dá por 3. Por 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, 2, 3 vezes 9, 27. Fica 49. 7, fica 7, 7, fica 1. Isso aqui é o que? 7 ao quadrado vezes 3 vezes 2. Então, quando você vai tirar a raiz desse valor aqui, tá? Isso aqui é álgebra, viu, galera? Talvez derrube você na prova, então fique esperto. É raiz de 294. 294, 7 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Então, essa velocidade máxima aqui, a raiz, ela pode se distribuir para cada membro da equação, tá? Não sei se você lembra dessa propriedade. Raiz de 7 ao quadrado, 7. Raiz de 2, 1,4. Raiz de 3, aproximadamente 1,7. Então, isso aqui a gente está aproximando, tá? Quanto que dá isso aqui? Velocidade máxima, isso aqui vai dar aproximadamente 16,66 metros por segundo, tá? Então, essa aqui é a velocidade que ele pode desenvolver. Bora rapidão para a próxima aqui.
análise, que é a velocidade que ele está dando pra gente aí, tá? Bom, ele falou que, olha aí, se ele tivesse uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Gente, a formulinha básica, pô, aceleração centrípeta, moleza, aceleração centrípeta é o quê? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Nossa, a formulinha que eu coloquei no começo dessa videoaula aí, né? Aceleração centrípeta, 4,8. Tá que pariu, tô com Alzheimer, né? Tem que ficar olhando toda hora. 4,8. A velocidade eu quero descobrir. Se for maior, tchau, abraço. Se for menor, legal. Raio, 50. Tá ao quadrado ali, não esquece. Velocidade ao quadrado. O zero fica aqui multiplicando, né? Então fica 48 vezes 5. Então essa velocidade aqui ao quadrado. 5 vezes 8, 40. Sobe 4, 4, 5, 20. Com 4, 24. Então a velocidade aqui é a raiz de 240. Como que eu vou saber a raiz de 240? Fatorando 240. Igual a 3 vezes 94. Igual? Não, diferente. Ó, 240 dá uma fatoradinha nele. Por 2, 120. Por 2, 60. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1. Isso aqui dá 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta vezes 3 vezes 5. Então a raiz de 240 é a mesma coisa que o quê? Raiz de 2 à quarta. Raiz de 2 à quarta vezes a raiz, lembra que eu falei que pode distribuir? Raiz de 3 vezes a raiz de 5. Então isso aqui vai dar uma velocidade igual a raiz de 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, que é 4, né? Então 2 elevado ao quadrado, que é 4. Você pode colocar 4 ou 2 ao quadrado. Eu vou pôr aqui 4 já direto. Raiz de 3, já vimos aqui, 1,7. Raiz de 5, pô, eu não sei quanto que é a raiz de 5. É aproximadamente ali na faixa dos 2,2, tá? Vezes 2,2. Fazendo esse cálculo aqui, você chega em 14,96 metros por segundo. Que belezinha! Esse valor é maior que este valor aqui. Então, se ele tiver numa velocidade de 14,96, ele está abaixo do limite que ele pode fisicamente, né? Então, se ele está a 4,8 metros por segundo ao quadrado, com uma aceleração centrípeta, ele vai estar suave, Então, se ele vai desenvolver a curva normalmente, igual está falando aqui, né? Curva em segurança, tá certo. Logo, essa coisinha aqui tá certa. Bora para a última, delicinha, não tem cálculo, bora lá. Considere que esse veículo colida com outro veículo. Então nós temos o quê? Uma colisão. Mas o sistema permanece isolado, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo, nem existam forças externas agindo sobre ele. Nesse caso, segundo a lei de conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos veículos antes e após a colisão permanece constante. Gente, sim, tá certo. Quando você tem um sistema fechado, igual ele está descrevendo aí, pode acontecer o que for aqui dentro. Nossa, a maior colisão do planeta. O que é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é um produto da massa com a velocidade. Mas no sistema, o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. A natureza ela é tão perfeita que ela tenta manter isso aqui constante no sistema fechado. Então não há trocas, tá? Futuramente eu vou gravar uma videoaula sobre isso. É um assunto que assim, jogaram aí no meio da questão, só para ver se você sabe mesmo, bem conteudista esse tipo de item aí. Sacanagem colocar numa questão dessa, mas muito boa, por incrível que pareça. Então sim, a conservação da quantidade de movimento, o último item como certo também. Então ficamos aí com 39 e 40 como corretas ou certas. Então é isso, agradeço desde já pela sua paciência em estar aqui conosco, espero ter ajudado e bora buscar a Polícia Rodoviária Federal, irmão!